a gente vai ver que era uma ameaça verdadeiramente grave, uma ameaça real, de uma autoridade real, de uma mulher que era opressora, uma mulher que era pagã, uma mulher que tinha ali uma força de autoridade muito terrível, tanto que o versículo que nós acabamos de ler diz que Elias teve medo, né? Então ele ficou intimidado, era uma mulher intimidadora. No sentido espiritual, a gente pode trazer isso para a questão relacionada ao confronto que nós vivemos entre o reino de Deus, que é representado aqui por Elias, e o sistema mundano, que tenta o tempo todo nos oprimir, que tenta o tempo todo nos esconder, nos colocar numa posição de fuga, numa posição de intimidação, numa posição de medo, sabe, de cansaço, de fadiga emocional, de fadiga espiritual, para que nós venhamos ficar paralisados diante do propósito que o Senhor tem nas nossas vidas. Então, assim, algo muito forte estava acontecendo naquele período no reino do norte de Israel. Algo muito forte também está acontecendo nos dias de hoje, na nossa geração, na nossa história. Muitas coisas têm surgido para tentar verdadeiramente nos paralisar, para tentar nos fazer ocultar a mensagem, ficarmos completamente distanciados daquilo que pode nos gerar confronto, intimidação e possa nos causar medo a ponto de desejar fugir do ambiente de intimidação. É algo muito forte isso, e eu queria trazer essa reflexão para você, queria que você ficasse comigo aqui. Deus, ele não se intimida, ou seja, aquele que me chamou, aquele que te chamou, ele não se intimida, ele não sente medo, ele não tem problema com juramento, com ameaça, com decreto natural contra o que vai contra a promessa dele para o seu povo, para a sua igreja, para a sua vida. Aquele propósito original do Senhor para a sua vida, para a sua realização profética nesse tempo, para o seu chamado, não tem nenhuma mudança, não tem nenhuma variação em relação ao Senhor ficar intimidado, o Senhor mudar de ideia por conta da intimidação do sistema desse mundo em relação às nossas vidas, tentando nos fazer paralisar. E Deus preservou Elias. Deus preservou Elias em 2 Reis 2:11, vai dizer que de repente um carro de fogo, olha que interessante, um carro de fogo puxado por cavalos de fogo separou e Elias foi levado ao céu num redemoinho. Deus preservou Elias da afronta do juramento de Jezabel. A palavra liberada por Jezabel não teve peso na vida de Elias. Ele foi preservado, ele não morreu pela mão de Jezabel. Deus o sustentou em todo o tempo, encorajou ele a continuar e levou ele ao céu vivo. Aleluia! Como foi registrado nessa palavra que nós lemos aqui agora. Deus sustentou, encorajou e levou ele ao céu vivo. Ou seja, ele continua sendo soberano. A ameaça de Jezabel falhou na vida de Elias, porque Deus é soberano sobre a vida e sobre a morte. Elias, um homem sujeito a fraquezas, como está escrito em Tiago 5,17, foi preservado por Deus para cumprir o seu propósito divino até o fim. Eu creio que, assim como Elias, essa mensagem, num sentido espiritual,
num sentido profético, é um encorajamento para as nossas vidas hoje, para que nós venhamos guardar o nosso coração dos temores e saber que o Senhor está nos guardando, o Senhor é soberano, está nos preservando. Ele é o que tem poder sobre a vida e sobre a morte. E essa soberania de Deus, ela é revelada no final desse post, que é o tema desse vídeo, que eu coloquei: só Deus diz quando acaba. Só Deus diz quando acaba. Essa é uma declaração muito sólida teologicamente, porque ela é baseada na soberania de Deus, na soberania divina, no poder de Deus. Ele é o controlador do tempo, ele é o controlador do destino, ele é o controlador da história. No Salmo 31, versículo 15, vai dizer: os meus dias estão nas suas mãos. O Senhor, ele tem o controle de tudo. E ainda em Isaías 14, no versículo 27, vai dizer: pois o Senhor dos exércitos determinou quem poderá invalidar. Pois o Senhor dos exércitos determinou quem poderá invalidar. Não tem nenhuma palavra contrária que possa ser liberada sobre a vida de um filho amado, obediente do Senhor, aquele que serve, aquele que se aproxima, aquele que busca verdadeiramente. Não tem nenhuma palavra que possa prevalecer para trazer derrota na sua vida. Todas as coisas estão no controle da soberania de Deus. Maravilha isso, Deus é tremendo, Deus é lindo. Nós podemos entender que ainda que alguém venha jurar nos destruir, ainda que o sistema, que o mundanismo, as corrupções desse mundo, as tentações, as mentiras que são lançadas sobre as nossas vidas, tentem verdadeiramente destruir os planos que nós estamos sonhando, caminhando com o Espírito Santo para poder fazer certinho, verdadeiramente alinhados, nos alinhar no propósito dele, se é que nós conseguimos, né? Porque o Senhor, ele é soberano, ele nos conduz, ele nos ensina, ele nos orienta. Nada, nenhum decreto pode impedir isso. Nenhum decreto humano, nenhum decreto maligno, nenhum decreto mundano. Então nós precisamos operar a nossa fé com ações de fé e avançar nessa crença, avançar nesse encorajamento uns aos outros. Um dia você está mais triste, um dia você vai estar mais animado. Por quê? Porque nós somos um corpo e precisamos estar nos encorajando. Então que essa palavra venha te encorajar hoje. Elias não apenas escapou da morte, mas ele foi glorificado. Elias foi glorificado para mostrar que a última palavra, ela é sempre do Senhor. Ou seja, um texto, um post inspirador, um post teológico, um post profundo, que nós precisamos aprender a aplicar essa mensagem na nossa vida, essa mensagem de esperança, essa mensagem de vida, essa mensagem de fé, e saber que só Deus diz quando acaba. Amém? Que Deus abençoe você.